chamo Michele, faço parte do grupo Como Se Faz, no departamento pessoal, e hoje nós estamos aqui para tratar de assuntos na área trabalhista, certo? Dando início às gravações dessas aulas, hoje nós vamos falar sobre férias, né? No módulo 1 sobre férias, no 2 sobre 13º. Dando início às nossas questões, vamos conceituar o que é férias. Férias é o período de descanso anual concedido ao empregado que trabalha 12 meses consecutivos para o mesmo empregador. Esse período ele representa o descanso ao qual o funcionário tem direito para eliminar um pouco do estresse físico e mental. Esse período ele vai representar o descanso do trabalhador e ele é um período dividido em dois momentos, que é o período aquisitivo e o período concessivo. Bom, o período aquisitivo é o período no qual o trabalhador adquire direito às férias a cada 12 meses de vigência do contrato de trabalho. Ou seja, conta-se o ano contratual e não o ano civil. Então, a contagem do período aquisitivo vai iniciar a partir de quando o funcionário é admitido. Ele tem a sua admissão, 12 meses depois ele adquire o direito. Esse período é chamado de período aquisitivo, certo? O período concessivo, ele é o período de 12 meses subsequentes ao término do período aquisitivo, durante o qual o empregador deve conceder as férias ao trabalhador. É nesse período que o empregador tem a responsabilidade de definir e conceder as férias ao empregado. Então, o período concessivo é o período automaticamente posterior à conclusão do período aquisitivo. Bom, quando há obrigação de concessão de férias individuais, certo? As férias individuais, elas são concedidas ao empregado registrado em CTPS, com contrato de trabalho formalizado perante a empresa privada, que ele seja determinado ou indeterminado, desde que ele tenha cumprido o período aquisitivo de 12 meses de trabalho, certo? Aos empregados domésticos e aos funcionários e servidores públicos. Bom, qual a regra para a concessão das férias, né? O empregador é quem decide o momento em que o funcionário deve sair de férias, certo? Essa decisão ela é tomada com base na sazonalidade da atividade, na demanda do trabalho e, em última instância, em sua avaliação pessoal, quanto à oportunidade e conveniência. Não cabe consulta ao trabalhador quando deve ser dado o gozo dessas férias ao funcionário, certo? A data da saída vai depender de solicitação do empregado. Contudo, se eventualmente o funcionário fizer essa solicitação, fica ao critério do empregador disponibilizar ou não. Então, geralmente, há esse consenso entre empresa e empregado de que quando o funcionário solicita esse período de férias de forma antecipada, até por uma questão do bom senso, o empregador acaba concedendo, né? Tudo vai de uma boa conversa. Bom, sobre férias em dobro, certo? Férias em dobro, após finalizado um ciclo aquisitivo, o empregador tem até 12 meses para que o empregado tire suas férias. Quando esse limite ele é ultrapassado, o empregador está sujeito a pagar as férias em dobro para o empregado, certo? Então, a partir do momento que termina o primeiro período aquisitivo, se ele não cumpre com a concessão das férias referentes ao primeiro período aquisitivo, esse período o funcionário tem direito à dobra, ou seja, o valor das férias mais o dobro. Bom, fracionamento das férias, certo? Após cada período de 12 meses de vigência do contrato, o empregado tem direito a 30 dias corridos de férias. Aí a legislação determina que o fracionamento das férias ele pode acontecer em até 3 períodos, certo? Esse fracionamento, um deles não pode ser inferior a 14 dias e os demais também não podem ser inferior a 5 dias. Mais para frente nós vamos ver um exemplo que esses são os exemplos mais utilizados, certo? Um período de 15, outro de 5 e outro de 10, dá certo. Um período de 20 e outro de 10. E um período de 14
outro de 9 e outro de 7. Ou, o que habitualmente é feito, 30 dias corridos, né? O que não pode ser feito. 10 mais 10 mais 10, porque não vai estar cumprindo aqui os 14 dias, né? Um período de 14. Aqui, 12 mais 10 mais 8 também não vai estar cumprindo um período de 14. E 20 mais 6 mais 4 não está cumprindo um dos períodos, que aqui o de 4 está sendo menor que 5 dias. Então, essas opções aqui não podem ser feitas. O que habitualmente é feito são essas acima. Bom, a não concessão das férias, certo? Se as férias estiverem vencidas, dobradas e não concedidas, o empregado ele pode solicitar por meio de reclamatória trabalhista o direito a esse pagamento, né? Relacionado às férias, porque todo o período aquisitivo, né, que é completado, existe o direito, então se isso não é pago, o funcionário pode recorrer à Justiça do Trabalho para que isso seja solucionado. Sobre prazo para pagamento das férias, certo? Conforme a CLT, o pagamento das férias, ele deve ser feito, férias mais o terço, né? Até 2 dias antes do início do respectivo gozo. Ou seja, se o funcionário vai iniciar umas férias no dia 1º, 2 dias antes do dia 1º, ele precisa fazer o pagamento dessas férias. E a gente sabe também que, além do pagamento, tem um aviso de férias, que esse aviso precisa ser de, no mínimo, 30 dias antes do início do gozo, certo? Empregados em jornada integral, certo? Os empregados com jornada integral que faltarem injustificadamente por mais de 5 dias dentro do período aquisitivo de férias, eles vão sofrer redução no seu período de gozo. Ou seja, a partir de 5 dias de falta, o funcionário já começa a perder dias de gozo de férias. Então, aqui, de acordo com a tabela, de 1 a 5 dias não perde os 30 dias de período de gozo. Mas de 6 a 14 dias, você só tem direito a 24 dias de férias. De 15 a 23 dias, você só tem direito a 18 dias de férias. E de 24 a 32 dias de falta, você tem direito apenas a 12 dias de férias. Porém, se ultrapassar a quantidade de 32 faltas, aí o funcionário perde o direito ao gozo de férias naquele período aquisitivo. Bom, abono pecuniário. O abono pecuniário, ele pode ser resumido como uma venda de férias. Normalmente, ele é usado por colaboradores em CLT que desejam obter uma remuneração extra, trocando-a pelos seus dias de descanso. Isso geralmente acontece em empresas que não têm condições de deixar o funcionário 30 dias direto de férias, e até mesmo o próprio funcionário ele precisa fazer uma renda extra, adquirir algo a mais de remuneração para ele, então ele faz essa venda para a empresa. Ou seja, do período, se ele tiver direito a 30 dias de gozo de férias, desses 30 dias ele pode converter o terço desses 30 dias em abono. Então, geralmente, o que acontece é a venda de 10 dias de férias, certo? Geralmente as pessoas acham, não, vou vender os 10 dias, mas não funciona dessa forma, não são exatamente 10 dias. É referente a um terço dos dias que você tem de direito ao gozo. Férias coletivas, certo? As férias coletivas são as férias concedidas de forma simultânea a todos os empregados de uma empresa, ou apenas aos empregados de determinados estabelecimentos ou setores de uma empresa, independentemente de terem sido completados ou não os períodos aquisitivos. Então, isso acontece muito quando tem empresas que, em determinado período do ano, não tem uma demanda muito alta de trabalho, então as empresas fazem a organização para que essas férias sejam concedidas de maneira coletiva, ou seja, todos os funcionários vão entrar de férias, mesmo que eles não tenham ainda o período aquisitivo completo, porque se a empresa não vai funcionar, eles já adiantam essa parte das férias para o trabalhador. Bom, sobre penalidades, certo? As penalidades, elas estão ligadas às infrações cometidas pelas empresas em relação a férias. Então, dentro
da questão de direito de gozo de férias ou pagamento, a relação das infrações que estão previstas na CLT por níveis com multa decorrente de ação de fiscalização do Ministério do Trabalho são não conceder o descanso em férias dentro do período concessivo. Então, se o empregador não conceder essas férias dentro do período aquisitivo, dentro do período concessivo, pode sim acontecer o pagamento de multa por não cumprimento dessa obrigatoriedade. A ausência do pagamento simples ou dobrado das férias, o pagamento a menor por erro no cálculo, o pagamento a menor por equivocada interpretação da legislação trabalhista, deixar de remunerar o abono pecuniário de férias, negociação do valor correspondente a um terço de férias em desacordo com a legislação e não concessão das férias segundo as regras específicas da legislação. E também temos cumprir as obrigações e procedimentos acessórios no que concerne à documentação de férias, ou seja, fazer as anotações devidas e os envios das informações também para a UES Social. Bom, e aqui nós trouxemos um exemplo, na verdade, sobre férias, sobre cálculo de férias, que a gente sabe que férias é quando o trabalhador, o valor correspondente a essas férias é o valor do seu salário, se for um salário fixo, bruto, sem verbas variáveis, e se tiver as verbas variáveis, precisa ser feito o cálculo da média, né, levando em consideração os últimos 12 meses de remuneração recebida pelo trabalhador. Então, aqui nós temos um exemplo, esse exemplo traz o valor do salário, o terço desse salário e os descontos legais que são feitos. Então, basicamente é isso, é o valor do salário, mais o terço sobre esse valor e os descontos legais. Bom, com isso nós encerramos nosso treinamento sobre férias. Agradeço a todos e até a próxima.